renascer da cultura e da ciência europeia após a Idade das Trevas. A retomada da cultura clássica e dos ideais gregos. O período em que a razão se tornou a base de qualquer criação. O Renascimento foi o período da história do homem que mais destrói a vida de um aluno do ensino médio, porque a gente estuda ele não só em português, a gente estuda ele em português, história e artes. Aí a gente aprende a mesma coisa 3 vezes. E o mais legal de tudo isso é que para cada matéria que a gente aprende no Renascimento, a gente tem que aprender mais sobre alguma coisa. Tipo, se a matéria é português, a matéria vai ser sobre o Renascimento da literatura. Se a matéria é história, a gente vai aprender sobre a história do Renascimento. E se a matéria é artes, a gente aprende sobre o Renascimento das artes. É que o Renascimento não poderia ser um movimento de uma coisa só como o classicismo. Não! Tinha que ter vários assuntos, só para acabar com a nossa paz. E os caras do Renascimento não podiam saber sobre uma coisa só. Não existia mais um pintor, um músico, um matemático ou um pedreiro. Todo mundo era multifuncional. Ao mesmo tempo que o cara rebocava um muro, ele pintava uma parede, cantava uma música e fazia cálculos matemáticos complexos inúteis. Só que minha mãe sempre me ensinou que quem faz mais de uma coisa ao mesmo tempo acaba não fazendo nada direito. Leonardo da Vinci, por exemplo. O homem era brilhante. O cara era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, poeta, botânico, músico e tartaruga ninja. E sabe o que aconteceu? O cara fazia tanta coisa ao mesmo tempo que esqueceu de pôr a sobrancelha na Mona Lisa. Tadinha, ela já é feia. Aí o cara vai e esquece de pôr a sobrancelha. Outro exemplo disso era Michelangelo. Mike era pintor, escultor, poeta e arquiteto. Ele pintou o teto da Capela Sistina e fez uma escultura de Davi. E nas duas ele praticamente se esqueceu de que os homens têm órgão genital. Primeiro ele fez um Davi de 5 metros e 17 centímetros com órgão sexual de 2 centímetros. Depois a vítima foi Adão. Ele foi pintado no teto da Capela Sistina com uma verruga no meio das pernas. É que esses artistas do renascentismo eram que nem produto da Polishop, sabe? Faz tudo, mas não faz nada. Pois é. E nessa linha de produtos Polishop tem mais algumas figuras importantes como Galileu Galilei. Físico, matemático, astrônomo e filósofo, Galileu inventou coisas até úteis como o telescópio e a balança, que por acaso não tem uma para mostrar aqui, mas enfim. Ele também descobriu coisas completamente inúteis como a lei dos corpos, por exemplo. Corpos leves e pesados abandonados, ao mesmo tempo de uma determinada altura, caem juntos na superfície. Legal no pedal isso, né? Agora, sabe que utilidade tem essa informação? Nenhuma. A não ser que você seja bobo de ficar pegando coisas e julgando para ver se elas caem no chão ao mesmo tempo. Acho que não caiu junto. Mas enfim, se existem nos dias de hoje idiotas que compram os produtos da Polishop, sem ofensas, naquela época também existiam, e eles se chamavam burgueses. Os burgueses eram os tontos que financiavam esses artistas multifuncionais do Renascimento. É como se eles fossem os ancestrais dos consumidores da Polishop. E nessa história, a sede da Polishop seria a Itália, que foi onde tudo começou e também foi a maior produtora de caras multifuncionais. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileu, Rafael, Dante Alighieri e Giotto di Bondone eram da Itália. Infelizmente, o Renascimento não ficou só na Itália e se espalhou pelo resto da Europa. Produziu muita coisa e virou história. E por isso a gente tem que estudar ele, né? E eu estudei. Contei pra vocês o que eu estudei e agora eu vou dormir, porque eu não sou multifuncional e também não sou produto da Polishop pra dormir e falar ao mesmo tempo. Então, tchau.